Pessoal, boa noite. Hoje o nosso bate-papo ele vai ser a respeito da distância em que nós estamos de Deus. A gente sabe que Deus ele é onipresente, então a gente entende que Ele está em todos os lugares, mas será que nós estamos próximos dele? E hoje a gente vai bater um papo sobre isso e a gente vai ver de algum modo que isso influencia em tudo aquilo que você sente, naquilo que eu sinto, naquilo que a gente passa no dia a dia e na nossa tomada de decisões. Vamos orar para Deus abençoar tudo que for falado aqui hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nos colocamos em Tua presença, chamamos o Senhor, meu Deus, para próximo de nós, porque queremos hoje ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, aprender de Ti, corrigir os nossos caminhos, meu Deus, porque queremos caminhar, meu Deus, rumo à salvação, não queremos estar vivendo no engano. É o que te pedimos, ó meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, vocês sabem que todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a sentimentos. Nem todos os dias a gente se sente bem. E hoje eu quero falar especificamente sobre você que está se sentindo mal. Você que por algum motivo está se sentindo distante de Deus. Você que por algum motivo você ora e parece que Deus ele não está te ouvindo. Parece que a tua oração está batendo no teto e está voltando. Você que tem estado triste, deprimido, ansioso. E você muitas vezes questiona até o porquê da sua vida. O propósito da sua vida. Você se pergunta se realmente não seria melhor você nem ter nascido, ou você sumir, de repente, da face da terra. Simplesmente baseado em coisas que você tem pensado, em coisas que você tem sentido, em coisas que você tem passado. Porque é normal. Tem dias que tudo dá errado realmente. Mas será que é motivo para a gente ficar se sentindo assim? E o mais importante, o que nos levou a estar nesse estado de nos sentir distante de Deus e sentir que a nossa vida não tem propósito? No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 13 em diante, diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Ou seja, Deus ele não vai te tentar, não é Deus que te tenta. Quando você passa por uma tentação, por uma situação difícil, não foi Deus que colocou aquilo na sua vida. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo material e sexual. É aquilo que é praticamente 80% do problema do ser humano. É de origem material, dinheiro, poder, posses, coisas que ele quer comprar, que ele quer ter, sonhos que quer realizar, e origens sexuais, tentações relacionadas a um parceiro, a pessoas, a situações que ele mesmo se coloca. O versículo 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, esse pecado gera morte. A morte espiritual que a gente fala talvez seja esse estado que você está. Esse estado de, mesmo estando na igreja, participando de coisas referentes a coisas de Deus, você ainda se sente distante. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue fazer. Você sabe o que é certo, você consegue até orientar pessoas e aconselhar pessoas, mas praticar você não tem conseguido. Outra situação que às vezes nos encontramos é em conflitos e brigas, frustrações, decepções, coisas que nós podemos passar em casa, passar com amizades, ou passar com um namorado, ou em determinadas situações das nossas vidas. E o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastardes em vossos deleites, ou seja, as pessoas elas passam por situações, por guerras, por lutas, por coisas que elas cobiçam. Elas cobiçam muitas coisas e acabam não conseguindo alcançar nada. É a situação da pessoa que às vezes estuda, mas na hora da prova ela fica nervosa e não consegue passar. Ela é uma boa profissional, ela faz o curso, ela se dedica na faculdade, mas como profissional na sua vida pessoal, ela não consegue exercer aquela função. Ela não consegue executar aquela atividade bem, porque sempre tem algum problema pessoal dela que atrapalha isso. Eu tinha um amigo que ele era um cara, uma excelente pessoa, gente boa, um cara muito dedicado, mas sempre que ele arrumava um trabalho ele ficava doente. Ele tinha um problema espiritual na vida dele. Toda vez que ele conseguia arrumar um trabalho bom, quando não era ele, era alguém da família dele que ficava doente, ele acabava perdendo aquele emprego. Então a gente tem que ficar atento
porque é normal a gente ter problemas, lutas, mas a frequência e a condição que aquilo acontece na nossa vida talvez seja uma maneira de Deus alertar a gente que tem alguma coisa de errado no nosso interior, porque no fundo, o que Deus quer é salvar a nossa alma. Então, como um alerta, essas coisas, o efeito colateral de que algo tem errado começa a aflorar e a gente começa a ter problemas, a sentir coisas, é um sinal de que a nossa alma está doente. E é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. E ele continua dizendo, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. A pessoa, às vezes, ela chega até diante de Deus, ela até pede para Deus. Ele falou sobre a pessoa não pedir, não ter porque não pede. E depois ele fala da pessoa pedir e não receber porque pede mal. Às vezes a pessoa, quando ela chega na igreja para fazer uma oração, e Deus está querendo a alma dela, ele quer que ela entregue o coração, ele quer que ela tenha um relacionamento. Ela vai lá e pede pela vida sentimental. Ela vai lá e ora pela vida financeira. Ela vai lá e ora porque ela quer que um sonho se realize. Não é errado você pedir isso, mas você tem que prezar primeiro pela sua vida espiritual, porque a gente não sabe a hora que vai partir desse mundo, e a gente tem que estar pronto. Adúlteros, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso aqui a gente nem precisa falar. Quantos não são aqueles que querem ainda ter parte com coisas, com pessoas, com quem querem fazer sociedades e grandes amizades, relacionamentos com pessoas que são vazias, com pessoas que são do mundo? Deus ele deixa bem claro aqui que essas pessoas se tornam inimigas dele quando fazem isso. Cuida vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. É como se ele falasse, ou você acha que está escrito em vão na Bíblia, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo, que é esse Espírito está sendo falado aqui, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de cada um de nós. Que ciúme é esse? Ele quer a nossa alma, ele foi feito para habitar dentro de nós. Toda vez que a gente está distante disso, a gente tem problema, a gente tem conflito. Isso não está escrito aqui em vão. E todas as vezes que a gente caminha, como a Bíblia está falando aqui, de maneira vazia, só de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, a gente está entristecendo o Espírito Santo. E não é que Deus ele te castigue, não é que Deus ele queira o teu mal e por isso você se sinta mal, sinta tantas coisas ruins, se sinta vazio, se sinta distante, sinta que a sua oração não sobe. Mas de alguma forma, é uma situação que a gente se coloca. Eu estou aqui nesse ambiente e a luz está acesa. Se eu for ali apagar a luz, eu vou ficar no escuro. O que acontece comigo e o que acontece com você toda vez que a gente se afasta de Deus. Toda vez que você se afastar da presença de Deus, você vai ficar vazio, vai ficar na escuridão. E talvez o que você esteja sentindo é porque você está distante de Deus. Vamos lá, que tem mais coisa. Isso aí. E no versículo 6, antes, Deus ele dá a maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ou seja, se você tem sido soberbo, não tem sido humilde diante de Deus, Deus tem resistido a você. E talvez seja por isso que a sua oração não esteja sendo ouvida, ou talvez seja por isso que você não sinta que Deus está com você. Porque realmente Deus ele está resistindo a isso. Resistindo para que você realmente se entregue a Ele. Porque se Ele te desse tudo o que você quer, da maneira que você está, você ia perder a sua alma. E Deus ele não é um gênio da lâmpada, Ele quer salvar a sua alma. E depois até as coisas podem se realizar de acordo com o seu sonho, mas a prioridade de Deus é salvar você. Em Provérbios capítulo 15, versículo 29, Deus ele fala outro versículo que confirma o que está escrito aqui, nesse que eu acabei de ler para vocês. Provérbios 15, 29 diz o seguinte, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. O ímpio é todo aquele que não leva a sério as coisas de Deus, todo aquele que desdenha das coisas de Deus, todo aquele que não dá valor para as coisas de Deus como deveria dar. Às vezes você fala, pô, mas eu dou valor, eu vou à igreja, eu oro a Deus, eu faço o meu propósito, eu jejuo e tudo mais. Mas será que realmente você tem feito para Deus? Será que realmente você tem feito da forma que Deus ele merece que você faça? Você não tem feito por desencargo de consciência? Ah, mas como é que eu sei que eu estou fazendo por desencargo de consciência? Como é que você é em casa? Como é que você é quando ninguém está olhando? Se quando ninguém está olhando você é tão santo quanto você procura ser na igreja, você está no caminho certo. Mas se quando ninguém está olhando você volta a se envolver com coisas do mundo, volta a ter prazeres nas coisas do mundo, e você não quer largar essas coisas, e não querer largar não significa você pecar e falar, pô, eu quero muito largar isso. Pô, essa brincadeira, aí vai lá e peca de novo. Daqui a pouco, mas eu quero largar isso, vai lá e peca de novo. Não é isso. É você realmente ter no teu coração um desejo de largar. Você sentir tristeza quando você se envolver com o pecado. Você orar e realmente no teu coração você sentir amargura dentro de você
para que para que você se arrependa de verdade e Deus ele te perdoe. Você se arrependendo e Deus te perdoando, você vai ser esse justo. Deus ele vai ouvir a sua oração. Se você tem se sentido distante de Deus e existem coisas erradas na sua vida, que hoje você tem, que hoje você se entristece e quando pratica essas coisas, ou mesmo que você não se entristeça praticando elas, você sabe que Deus ele pode estar de alguma forma resistindo verdadeiramente a você. Isso é muito ruim, porque se Deus ele resiste a você com relação a uma oração, talvez nem a sua salvação você tenha. Se essas palavras mexeram de alguma forma com você, você pode fazer uma oração sincera a Deus. Você pode pedir perdão de maneira sincera, reconhecer os seus pecados, porque Deus, o mesmo Deus que ele resiste ao soberbo e que ele resiste ao soberbo e ao ímpio, é aquele Deus que ele ouve e atende aquele que é sincero, aquele que é humilde, aquele que realmente procura ser justo. Porque Deus ele hoje, ele procura se reconciliar com você. A porta ainda está aberta, você está vivo, você ainda pode se achegar a Deus, você está tendo a oportunidade. Então não permita que a sua vida continue da mesma forma que está. Para e pensa, está valendo a pena você viver assim? Você está sendo feliz? Mas quanto tempo você consegue viver assim? Mas quantos meses ou quantos anos? E se no meio do caminho você morrer? Você está esperando o que para tomar uma decisão? Ficar maior de idade? Terminar os estudos? Tem gente que fala, não, daqui a pouco eu termino os estudos, eu não vou mais ter problema com amizades. Daqui a pouco eu acaba aquela série que eu estou assistindo, então eu não vou mais ter problema em ficar assistindo ela. Mas o diabo ele sempre vai te apresentar coisas novas, coisas mais atrativas. E por que eu falo isso com você? Só para terminar aqui, a gente tem em Jeremias 9, no versículo 5, diz o seguinte: amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Jeremias está falando da tristeza de Deus olhando para o povo dele. Pessoas que estavam tão envolvidas com enganos, com brigas, com contendas, com coisas que aconteciam naquela sociedade, com lutas e coisas materiais, com pecados. Eles se acostumaram a mentir, se acostumaram com as iniquidades, e eles praticavam tanto aquelas coisas que eles diziam que estavam cansados para se converter. Eles estavam cansados demais de tudo aquilo do mundo para ter uma vida com Deus. Quanto tempo você dedica para as coisas de Deus? Quanto tempo você dedica para ler a palavra? Para meditar? Para ter uma vida com Deus? Para orar a Deus? Porque talvez você dedica horas do seu dia para estudar, horas do seu dia para o seu trabalho, horas do seu dia para ver séries, horas do seu dia para dormir. Durante essa quarentena tem pessoas que estão tendo mais oportunidades de dormir, muito mais. E quanto tempo você tem dedicado para Deus? Isso tudo, gente, vai se refletir na maneira do começo da nossa conversa, na forma que você vai se colocar diante de Deus, na forma que Deus ele vai ver você, na forma que você vai se sentir quando você orar a Deus. E o intuito disso tudo é que você aprenda um pouco mais, é que você cresça, que você realmente se arrependa, que você desenvolva e amadureça, porque através de você Deus ele pode ganhar muitas pessoas, mas hoje o maior interesse de Deus é a sua alma, é ganhar você. Então, eu queria pedir que você refletisse um pouco sobre tudo isso que foi falado e dizer que parece que é uma coisa ruim, tudo isso que a gente falou aqui, essas coisas que acontecem com as pessoas que estão distantes de Deus, mas isso tudo tem um lado bom. O lado bom é que você está vivo e que você tem uma oportunidade. Se você fizer uma oração sincera hoje, você muda isso. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus.